E jogo também que não aconteceu praticamente nada foi o jogo do Vasco lá na Argentina contra o time do... Como é que é o nome do time? Barracas, não é isso, pai? Foi Barraca Central. Barraca Central. Uma pelada, o jogo só teve os melhores momentos do jogo. A única coisa que tem é um chapéu que o JP deu no meio de campo e uma bola que o Hugo Moura evitou o gol do adversário do Vasco. O Vasco foi para a Argentina priorizando totalmente o Campeonato Brasileiro. Até vou te perguntar mais na frente sobre a polêmica do Renato Gaúcho dele ter ido ou não, se isso é desrespeito com o clube, se ele deveria ter feito isso ou não. Mas antes eu quero falar do jogo. Vasco vai com um time totalmente reserva, algumas peças ali que alternam no time titular, como o Puma, como o Nuno Moreira, mas jogou contra um clube que é 9º colocado do Campeonato Argentino, nada fez, mais uma vez. Não tomou gol, né? Não tomou gol. Foi um dos poucos jogos do Vasco que eu não vi ele inteiro. Não vi ele inteiro. Tão ruim que tá. Então não vi. Aí depois eu vi os poucos, sei lá, como é que eu vou falar? Não era melhores momentos, não. Piores momentos, eu não sei. O jogo foi xoxo, um jogo chato, um jogo feio. Né? O Vasco parece que... Sabe quando a gente joga uma pelada e o outro time é bem inferior e você fica naquela de não... Né? Fica, não vou... Vou fazer o gol qualquer hora. Foi assim o jogo. Um jogo terrivelmente ruim. Jogo duro de se ver. Né, no nosso linguajar. Aquela peladinha de domingo de manhã, todo mundo ressaqueado. Saca, mas vamos lá, o que você falou. Aí, eu discordo um pouco dessa questão de priorizar o Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Nós dois aqui, vascaínos, e aí serve para os outros times. Quando o Vasco estava brigando para não cair e tal, a gente torcia. Para não cair, torcia para quê? Para que ele se classificasse para uma competição sul-americana, que queira ou não, né, abre a vaga para a Libertadores. Sim. E é um título importante sul-americano. É um título, eu gosto de título. E que rende grana. E se campeão, atrai mais investimentos, patrocínio, torcedores e por aí vai. Então, aí você torce, inclusive acho que a própria diretoria do Vasco torcia para a classificação. Luta, aí classifica. Aí depois menospreza a competição. Não dá para entender. Não dá para entender. Eu compreendo que, o cobertor é curto, né? O elenco do Vasco é um elenco pobre em número de jogadores de qualidade. Então, por que não contratou, pelo menos, alguns jogadores, né, que pudessem suprir em parte, pelo menos, essa ausência, né, essa mescla? E não mesclar tanto, né, Gustavo? Então, você acha que... vou até estar lendo o comentário aqui do Antônio Pedro, um abraço aí, Antônio Pedro, mas foi bom que vimos os moleques da base que tem potencial, JP, Avelar, Falcão, isso foi bom para saber que temos boas peças na base. Eu vou entrar nesse assunto, concordo, inclusive eu esqueci de pedir, gente, se você ainda não deixou, já deixe seu like, hoje eu não tô só dando acompanhada aqui no roteiro, não tô acompanhando a live, não tô vendo os comentários, mas já deixe seu like, se inscreva-se no canal, apoie, isso é muito importante para ter continuidade aqui da nossa resenha e também... Ih, caramba, agora eu me perdi. Para ter continuidade aqui na nossa resenha. Ponto. Isso que o nosso internauta falou, pai. Nossa, internauta foi tão velha, né? Acho que a sua velhice me passou aqui por osmose. O internauta. Pô, a nossa audiência, né, tocou no assunto, o João Pedro. É o seguinte. Por outro lado, vamos analisar. O Vasco não jogou nada. Beleza, a diretoria não priorizou o campeonato. Concordo com tudo que você falou. Mas também... Porra, por outro lado, não é pra botar agora... São 6 rodadas a Sul-Americana. Tem 3 times aí que são muito mais fracos do que o Vasco, vamos colocar. Principalmente esse que o Vasco estreou. Não deveria ter mais vontade de quem tá entrando mostrar um serviço e assim o Vasco conseguir pontuar contra esse time, mesmo jogando contra o time reserva? O moleque da base comer bola, o Inês trouxe que tentar ganhar essa titularidade que é dele, só não é dele porque ele tá jogando muito mal, tá sendo um Lloyd 2.0. Caras que vão perder espaço, como o Nuno Moreira. O que você acha disso? Eu te entendo, peço mais uma vez desculpa, eu estou bem gripado aí pela tosse e às vezes a voz vai sumindo. O que eu comento lá em casa com você?
a gente fala assim, a maior parte esmagadora dos jovens que tem no futebol, né, a sua profissão e inicia, são de classes menos favorecidas. Eu comento muito isso com você. Né? Como nós não somos jogadores de futebol, eu prezo muito isso, a educação. Tentar melhorar as nossas condições financeiras e da nossa família através da educação. Agora, o futebol é uma oportunidade. E quando chega essa oportunidade, que eu falo, você pode até não jogar bem, mas dá carrinho, se esforça, pula, porque aquilo ali é o seu prato de comida. Falando no linguajar bem popularmente, é o seu prato, sua defesa. Porque você sabe que ali você, se der certo, você vai poder ter uma ascensão financeira muito grande. A gente pode dar com um exemplo real, mais atual possível, que é o Ryan. Que só nesse contrato, nessa venda, se ele, como parece a família, ser pessoas cabeças que não deslumbrar, só com esse contrato já resolveu a vida mas dele. Me parece o quê? Quem fez isso foi o Diniz. Tanto é que ele agradece. O Diniz, acredito eu, pelo que ele falou, que chegou perto, vem cá, vamos treinar aqui, vamos se esforçar aqui, vamos dar o combate aqui, vamos... A base serve para isso. Então, achando... Aí você fala assim, porque o Ryan dormia, nós reclamávamos dele, ficava num sono danado. Você vai chegar onde? Aí ele ia ser descartado. Já estava indo pro Botafogo. Como muitos foram descartados e não deram certo no Vasco, que vieram da base. Aliás, você pega poucos jogadores da base do Vasco que explodem ultimamente. Pode pegar. O Andrei, o Douglas Santos. E é uma base vitoriosa. É uma base vitoriosa. Né? Campeã do Brasil, sub-17, sub-20. Nesses 2 últimos anos, estamos ganhando em cima do nosso maior rival. Entendeu? Ganhando e dando goleada. Então, uma base serena, mas quando chega no profissional, parece que, não sei, não vinga. Mas, enfim, é a chance. Aí você vê o Nuno numa péssima fase. Nós vimos o Nuno, fomos Maracanã, São Januário, o Nuno destruindo. Péssima fase, péssima, até errando tudo. Tá? Quanto o Botafogo mesmo errou um gol que ele não costuma errar de cabeça. Você vê o Pumita, tava bem, a gente pedindo ele como titular. E quando entra titular, sei lá, parece que desanda, eu não entendo, não dá pra entender. Teve um lance bizarro dele no jogo, que ele vai chutar pro gol e chuta pra lateral. Chutou pra lateral. Então, assim, o Vasco, né, é a conta do chá. Vamos pegar o outro, Inestrosa. Tem que adaptar, tem que não sei o que. Tá, calma aí, gente, mas o meio-campo, o nome dele, o Thiago Mendes? Não, o 10, o colombiano também. O Rojas. Você chegou, você fala assim, esse cara tá errando, mas esse cara sabe jogar. O cara sabe jogar. Você vê, o cara tem um estilo, o cara tem uma dominada. Agora, o outro entra e erra tudo. Já entrou em quantos jogos? Sei lá, 8, 10 jogos. Não é possível que em 8 jogos, sei lá, 10 entrando ou saindo jogando, o cara, para mim, não demonstrou até hoje porque foi contratado, porque essa fama toda que ele obteve na Colômbia. Então, a pergunta que fica como é que é o nome? O Inestrosa é o Lloyd Augusto 2.0? Ou ainda não dá pra falar isso? Olha, eu acho que eu tô sentindo saudade do Lloyd. Meteu gol hoje, inclusive. 11 jogos, 2 gols. 11 jogos, 2 gols. 0 assistência. Tô sentindo saudade do Lloyd Augusto também. O Josias Pereira mandou antes. Digo mesmo do Rose, vinha bem quando entrava pelo Coutinho. Hoje, em dia de titular, entra sem entender o jogo. Pois é, mas vou responder a minha pergunta. Já dá pra falar que é o Lloyd 2.0? Mas o Rojas demonstrou, em algumas partidas, né, tanto no Campeonato Carioca quanto no Brasileiro, habilidade. Um cara que sabe jogar. Você vê que ele sabe jogar. O Inestrosa e o Lloyd, pelo amor de Deus. Agora, pode estourar. Futebol tem disso, né? Pode dar certo. O Lloyd pode voltar e diabrar. Foi até uma discussão que teve no grupo, no meu grupo de WhatsApp hoje, no Resenha com o Gu, que saiu até um integrante do grupo, que teve o Maurição, nosso parceiro, virou e falou das cagadas do Pedrinho, que foi Maxime Rodrigues, Jean Davi, Lloyd Augusto. Tem mais, você vai olhar, tem mais barra apurada, que são tantas que a gente não lembra de todas. Agora, com o Admar Lopes, deu uma acertada. Por exemplo, na minha opinião sobre o Inestrosa, a contratação não dá para jogar nas costas do Pedrinho, porque era um cara que estava sendo visado
por vários clubes do sul-americanos. Então não foi uma contratação igual a do Lloyd, que o cara tava lá fazendo uma live, o Lloyd diz que não tem 5 gols, 7 na carreira inteira. Nunca firmou em lugar nenhum. Ele nunca foi, gente. O Lloyd ele nunca foi sequer vendido. Ele sempre acaba o contrato, o clube dispensa. E vem outro maluco contrato. Já o Inês trouxe tinha referência boa, né? Tem. O Renato falou que é questão de adaptação. Mas eu acho, assim, o meu medo. O Colômbia chegou mal também. Só que desde que chegou, o Colômbia consegue pelo menos ir para dentro do adversário, driblar, erra a finalização, na hora que tem que tocar ele chuta, na hora que tem que chutar ele passa. Mas ele produz. O Renan trouxe não produziu em nada. Ele tem deficiências da base. Né? Tem alguém que lá atrás, ele é novo, 22 anos, se eu não me engano, treinado, definir jogadas. Foi talvez o que o Renato tenha feito aí nessa semana de trabalho, né, que ele teve. Porque você conserta alguns vícios, desde que você tenha aptidão para jogar bola, dentro da base. Eu falo isso com muita propriedade, porque comecei também cedo a jogar bola, não cheguei a ser profissional, porque entrei no bombeiro com 19 anos e não abandonei minha carreira militar segura por uma aventura no futebol. Mas treinava, e aí no treino, o treinador fala, não é assim, faz aqui, né? Tem uns treinos específicos com bola, treino para cabeçada, eu era goleiro, treino para cá, então você vai sanando as suas deficiências. Né? E hoje você tem a tecnologia, como nós estamos exaltando aqui, que ajuda demais. Né? Na minha época nem isso tinha. Então me responde, por que o Léo Jardim não aprende a sair numa bola no alto? Aí é dele, né? É dele. Aí, não dizer que ele é baixo, porque ele tem mais de 1,80, né? Quase 1,90, se não me engano, 88. Aí a questão não adianta, ele treina, mas ele não tem a segurança para fazer do treino, no jogo que ele treina, porque treinar, treina. E eu te digo mais para você, o treinamento de goleiro, ele é muito mais forte do que o treinamento do jogador de linha. O treinamento de goleiro é específico, é pesadíssimo. Tá? Agora aí é a falta de segurança, a falta de tino para ele fica inseguro até hoje nas partidas de sair, como a maioria dos goleiros saem com eficiência, que é um dos principais méritos de um bom goleiro, é a saída, porque hoje a bola aérea é direta. Né? Mas eu tenho visto muito nas redes sociais, tanto no Instagram quanto com a galera do WhatsApp, muito vascaíno execrando o Léo Jardim, falando que não merece o salário que ganha, que o Léo Jardim tem que sair do Vasco, que o Léo Jardim é isso, que o Léo Jardim... Tirando o Léo Jardim pra merda. É pra tanto? Não, excelente goleiro, não se encontra goleiro hoje. Olha o Botafogo, a dificuldade de encontrar um substituto foi o John, né? Isso. Que foi embora. O São Paulo passou pelo mesmo. São Paulo passou pelo mesmo processo. Então, não é fácil. O Léo Jardim é um excelente goleiro, excelente, tem a deficiência na saída de gol. Muitas vezes ele não sai, na realidade é essa. Agora, salvou o Vasco, vale investimento, pela dificuldade de se obter bons goleiros no Brasil. E se o Vasco chegou, e aí vem a questão financeira por trás, a uma final de Copa do Brasil, né, não caiu, né, agradece time, agradece todo mundo. Pegou 6 pênaltis na Copa do Brasil. Agradecem muito ao Léo Jardim. Aí quando fala, não justifica o salário dele, não justifica, me chamaram de doente, que eu sei doente, que não justifica, que você tá querendo passar pano. Só o que o Vasco ganhou na Copa do Brasil, salvo engano, foi 70 milhões ou 50 milhões. Bota aí, se o Léo Jardim ganhar 1 milhão por mês, 12 milhões. Não. Já o Vasco tá no lucro, não tá? Vou justificar com aquilo que nós acabamos de conversar. Comentar. Você paga 300 a Inestrosa, 500 a Rojas, mais o Lloyd Augusto. Se juntar tudo, dá o salário. Matheus França ganhou 1,5 milhão. Aí, dá o salário do Léo Jardim. O que é melhor? Investir num jogador só, que resolve, que decide pro time, ou pegar 3 que não resolvem, nunca fizeram nada e não acrescentem nada? Aí está a resposta. Complicado. E aproveitar e emendar essa pergunta aqui, que muita gente também debateu, é o seguinte... O Renato tem no coração dele essa parada de resgatar jogador, de pegar o cara que tá embaixo e levantar a moral do cara. Mas já deu pro Matheus França, né, pai? Porque, mais um jogo, era pra ser o jogo dele, era pra ele chamar a responsabilidade com os garotos, dar a bola em mim, vou resolver, vou finalizar, vou brigar de cabeça dentro da área. Era pra ser o jogo do Matheus França. Contra o adversário, gente, pelo amor de Deus, o nono colocado do Campeonato Argentino é zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco, eu vi muita gente elogiando. Pelo menos o Vasco não tomou gol, pelo amor de Deus, gente. O Vasco enfrentou um adversário horroroso, um adversário ridículo. Mas tudo bem, o Vasco estava com time reserva. Era o jogo do Matheus França. Pra você, pai,
não deve dar mais oportunidade para o Matheus França? Chega? Nenhuma, chega. Nós acompanhamos. Em loco, lembra? Nós fomos em São Januário, algumas partidas. O último jogo que eu fui. Não consegue, ele não consegue jogar. E é novo, novinho. Agora eu falei, quando você não entrega qualidade, entrega disposição. Porque a torcida adora isso, a torcida gosta. É uma maneira de você compensar a falta de qualidade. Ao contrário disso, o que ele fez? Entendeu? Postou uma foto do bolo de aniversário dele do Flamengo. Do Flamengo. Então, vai ser devolvido. Porque não acredito que o Vasco vai investir não sei quantos milhões na compra dele. Tá doido. Então ele vai ser devolvido. Para que insistir? Aí você então coloca o menino lá que não joga na função dele, mas é bom jogador, que tinha essa falha. Entrou o JP. O JP. O JP, eu acompanho desde também da base, sempre foi um bom jogador, só que muito lento, muito morceguinho. Você vê que ele tem melhorado. Ele lembra o Evander. Isso. O Evander. Ele tem técnica, mas... Ele não é um meia. Ele o Evander é mais avançado. Primeiro ou segundo cabeça de área. Sim. Mas ele era muito lentão, muito sonolento. Ele agora ele tem uma certa qualidade e ele está agregando isso a uma maior disposição. Então é isso. Quando você não vai de um jeito... O lateral do Júnior, esse que entrou, acho que é lateral esquerdo, que é ponta, você vê a disposição que o menino entrou. Só corre para lá e corre para cá. Então é isso. Não precisa inventar a roda dentro de um time de futebol. Outro que vocês criticam, Hugo Moura. Pô, não é a... Não, o Hugo Moura é muito ruim, pai. Cara, mas para compor um elenco... Você você adotou o Matheus Cocão durante os 2 anos falando pra você que ele não valia nada. Aí não vem adotar o Hugo Moura, não. Mas o Hugo Moura, dos que tem... Pra compor o elenco, você vê, ele jogou mal lá, não foi um dos melhores que jogou lá contra o Barraca. Desculpa, eu tô brincando com o time lá, que é Barracas. Né? Desculpa, enfim, né? É argentino. Mas por quê? Porque o cara tem experiência, ele tem uma colocação. Ele é útil, ele foi muito útil no Vasco, inclusive jogando de zagueiro num momento que a gente nem zagueiro tinha. Era Michael, entendeu? Né? Então, assim, do que alguns, isso que eu defendo. Tá? E nós temos um jogador, não sei como é que vai voltar, não sei nem como volta, quando volta, que é o Jair, né? O Jair é um excelente jogador, infelizmente, teve 2 complicações aí com contusões sérias, seríssimas. Ele não tem como contar com ele. Não dá, mas... Ele igual o Paulinho, que chegou lá no Internacional, meteu um golzinho, cadê o Paulinho? Nem vejo mais Paulinho. Mas foi útil ao Vasco. Foi útil. Impediu o nosso rebaixamento, ajudou a impedir o nosso rebaixamento. Ele jogou. Então, é diferente do Inestrosa, que nada fez ainda. O próprio Rojas, fez nada ainda, não fez nada com a camisa do Vasco. Tanto que eu acho que ele não merece a 10 e o Nuno joga na posição errada. Acho que o Nuno tinha que jogar, em vez de ficar batendo o Matheus França. Mas tá mal. Tá mal. Mas, enfim, pra gente já tá indo pro final do nosso programa, ficou faltando eu te perguntar sobre a decisão do Renato Gaúcho de ir ou não. Nós discutimos a questão de ir com o time titular ou reserva, que eu entendo que é uma discussão à parte, que a gente finalizou. Agora, uma discussão que foi muito grande é do Renato Gaúcho, tá lá nos stories da filha dele, ele assistindo o jogo pela televisão lá com o seu cachorrinho do lado e o seu auxiliar técnico. Parece tomando uísque. Tomando um skin de boa. Deve ser um shopping dele.